Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje encerramos a unidade 4 do livro 2 com um dos temas mais importantes e apaixonantes do nono ano, a descolonização africana. Mas antes de começar, uma pergunta. Quando você pensa na África, o que vem à mente? Pobreza? Guerra? Essa imagem foi construída. A África é o continente com a maior variabilidade genética humana do mundo, com centenas de línguas, culturas e formas de organização social. Qualquer visão que a reduza a um bloco uniforme e atrasado é uma visão eurocêntrica, e é nossa responsabilidade desmontá-la. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, deixando os países europeus exaustos. Eles tinham lutado contra o nazismo, regime baseado na superioridade racial. Mas como justificar, depois disso, a manutenção de colônias na África e na Ásia? A contradição era enorme. Em 1941, os EUA e a Grã-Bretanha assinaram a Carta do Atlântico, defendendo a autodeterminação dos povos, o direito de cada povo de escolher seu próprio governo sem intromissão externa. Isso ia diretamente contra o colonialismo europeu. Em 1955, aconteceu um evento histórico, a Conferência de Bandung, na Indonésia. 29 nações africanas e asiáticas se reuniram para debater o que tinham em comum: a subordinação e o subdesenvolvimento. Elas ignoraram a rivalidade entre EUA e URSS e criaram um terceiro caminho. Daí nasceu a expressão Terceiro Mundo. Mas mesmo após a independência formal, muitos países africanos continuaram sendo explorados economicamente pelas antigas metrópoles. Isso é o neocolonialismo, a dominação com novas roupagens. Dois movimentos fundamentais surgiram fora da África. O panafricanismo, originado nas Antilhas e nos EUA, defendia a solidariedade entre todos os povos de origem africana. Uma das maiores figuras foi o jamaicano Marcus Garvey. Em 1945, o 5º Congresso Pan-Africano em Manchester deu novo fôlego ao movimento. Já a negritude surgiu entre estudantes africanos em Paris, que se articulavam pelo jornal L'Étudiant Noir, o Estudante Negro. O movimento defendia a valorização da história, da cultura e da identidade dos povos marcados pela escravidão e pelo colonialismo. E há ainda o Rastafari, surgido na Jamaica nos anos 1920, com raízes profundas na cultura africana. Os dreadlocks não são apenas um estilo, são símbolo de identidade e resistência. Os processos de independência foram muito diferentes entre si. Gana foi o primeiro país africano a conquistar a liberdade em 1957, após 10 anos de negociações com os britânicos. Sua independência inspirou outras colônias. Entre 1957 e 1960, surgiram 15 novos países africanos. A Nigéria conquistou a independência em 1960, de forma pacífica, mas a paz não durou. Em 1967, a região de Biafra proclamou independência, desencadeando uma guerra civil de 3 anos que causou cerca de 2 milhões de mortos. No Egito, um levante militar em 1952 derrubou a monarquia. Gamal Abdel Nasser liderou o pan-arabismo, defendendo que os povos árabes, unidos pela língua, pelos costumes e pela religião, deveriam se unir politicamente. Já a Argélia viveu um dos processos mais violentos do século XX. Colônia da França desde 1830, só conquistou a independência em 1962, com um saldo estimado de 500 mil mortos. A Frente de Libertação Nacional, a FLN, enfrentou um exército francês
que respondeu com tortura e eliminação em massa. A situação das colônias portuguesas era particularmente grave. Enquanto outros países europeus negociavam a independência de suas colônias, Portugal estava sob a ditadura de Salazar. Para driblar as pressões internacionais, ele rebatizou as colônias de províncias ultramarinas e respondeu aos movimentos separatistas com violência. Em Angola, em 1961, na Guiné Portuguesa, em 1963 e em Moçambique, em 1964. Tudo mudou no dia 25 de abril de 1974. Tropas militares portuguesas saíram às ruas de Lisboa e se misturaram à população. Uma garçonete chamada Celeste Caeiro ofereceu um cravo a um soldado, que o colocou no cano da espingarda. Outros imitaram. Esse gesto simples deu nome à Revolução dos Cravos, que derrubou o governo naquele mesmo dia. Logo depois, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola tornaram-se independentes, as últimas colônias europeias no continente africano. Na África do Sul, os descendentes dos colonizadores holandeses, os Boeres e os ingleses, disputaram o território até a formação da União Sul-Africana em 1910. A partir dos anos 1920, leis segregacionistas foram aprovadas. Em 1948, com o apoio de antigos simpatizantes do nazismo, foi instaurado o apartheid, palavra que significa separação em africânder. Sob o apartheid, a população foi classificada em 4 grupos: negros, mestiços, asiáticos e brancos. Ônibus, bancos, praias, escolas, tudo era segregado. Casamentos interraciais eram proibidos. Negros só podiam ocupar 10% das terras, nos chamados bantustões. A resistência existiu desde o início. Em 1960, um protesto pacífico em Sharpeville foi respondido com balas, dezenas de manifestantes mortos. Em 1976, em Soweto, jovens protestaram contra a imposição do africânder nas escolas. A polícia atirou. Mais de 600 pessoas morreram, a maioria com menos de 17 anos. O mundo ficou chocado. Nelson Mandela, advogado e líder do Congresso Nacional Africano, passou 27 anos preso. Com o fim da Guerra Fria, a pressão internacional aumentou. Em 1990, o presidente de Klerk libertou Mandela e legalizou os partidos de oposição. Em 1991, o apartheid foi abolido. Em 1993, Mandela e de Klerk receberam o Nobel da Paz. Em 1994, nas primeiras eleições abertas a todos, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Mas conquistar a independência política foi suficiente? A resposta é complexa. O primeiro obstáculo foram as fronteiras artificiais, herdadas da Conferência de Berlim de 1884 a 1885, quando as potências europeias dividiram o continente sem qualquer consideração pelas identidades étnicas e históricas dos povos. Grupos do mesmo povo foram separados. Povos com profundas diferenças foram forçados a conviver no mesmo país. Isso gerou conflitos étnicos e dificultou a construção de identidades nacionais. O segundo obstáculo foi o neocolonialismo. Mesmo independentes, muitos países continuaram fornecendo matérias-primas e comprando produtos industrializados das antigas metrópoles, mantendo a dependência econômica. E, por fim, a independência política não trouxe automaticamente a igualdade de gênero. Dados mostram que apenas em poucos países 50% dos membros do governo são mulheres, e que um homem tem 64% mais chances de ser promovido do que uma mulher. A descolonização africana foi um processo grandioso,
cheio de coragem e sacrifício. Mas a independência política foi apenas o primeiro passo. A construção de democracias estáveis, inclusivas e respeitosas às diversidades étnicas, culturais e de gênero ainda está em andamento. E essa tarefa não diz respeito apenas à África, diz respeito a todos nós. Até a próxima! Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!